Então eu gostaria de iniciar dizendo aqui para que o nosso doutor dê as suas considerações sobre essa questão da intolerância religiosa. Em que aspecto você vai falar? Pois é, doutor. Primeiramente, quando você ouvir falar, telespectador, do crime de intolerância religiosa, você lembra sempre do artigo 208 do Código Penal. Além dos livros que a doutora falou, ele é um crime previsto no livro do Código Penal brasileiro. É um decreto de lei também 2.848 do ano de 1940. Bom, a intolerância religiosa, a minha consideração que eu quero deixar para vocês é isso. Antes de nós irmos para o assunto mais na frente, a pessoa tem que saber o que de fato é intolerância religiosa. A intolerância religiosa, pastor e doutora e telespectador, nada mais, nada menos é um crime praticado por alguém contra outra pessoa, onde a motivação, a indagação, nada mais, nada menos é que a crença religiosa de alguém. Quer ver um exemplo? O crime, o significado mesmo, o crime de intolerância religiosa é quando alguém quer escarnecer publicamente, entendeu? Por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, entendeu? Publicamente, ato ou objetivo de inibir a cultura religiosa de outrem. Então é isso. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, a pessoa é de uma religião e ela começa ali a falar de Deus, pregar a palavra, chega alguém e começa a ofender, injuriar, importunar aquela pessoa. Isso é um crime de intolerância religiosa. Muitas vezes a pessoa está ali, para dentro do metrô, do ônibus, com a Sagrada Escritura, para falar a palavra de Deus. Chega alguém querendo ali a insultar, chega alguém querendo injuriar, ofender. Isso é um crime de intolerância religiosa. E o que é bom também a pessoa saber, pastor e doutor e amigo telespectador, que a intolerância religiosa ela é um crime que ela puxa outro crime. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes, por motivo de discriminação religiosa, a pessoa, além de cometer a intolerância religiosa, comete o ato de lesão corporal, que tem pessoa que agride o outro só por ter uma fé, uma religião contrária. Existe também um crime chamado de exercício arbitrário de suas próprias razões, que ele é vinculado à intolerância religiosa. Como assim? Muitas vezes, por causa da religião, a autoria, além de ser intolerante, é arbitrário, no sentido do quê? De querer fazer a pessoa calar, deixar de cultuar, de adorar aquilo que ela acredita. Então, o primeiro passo do programa hoje é essa: intolerância religiosa é o crime que é motivado somente pela natureza religiosa, no sentido do que? Onde a autoria quer fazer com que a vítima pare de seguir aquela tal religião de maneira arbitrária e fora da lei também. É contigo, doutora. Sobre este assunto, quando se fala em intolerância religiosa, voltando para a palavra de Deus, só lembramos desse assunto onde eu vou ler na Bíblia, sabe? Sim. Porque nós sabemos que a intolerância religiosa, ela existe e ela tem como fundo de pano, principalmente, não vamos falar em outros lugares, em outros países, vamos falar do nosso Brasil, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o combate, como a luta, né, contra a intolerância religiosa. Se bem que sabemos que são lutas e pessoas que se levantam através de músicas, através da Bíblia, através de conceitos, religião, pregações, poemas. Ouvimos tanto falar sobre esta questão da intolerância, mas sabemos que tem como um fundo de pano de racismo e preconceito. Sim. Não é verdade? Quando se fala em intolerância, lembra de quê? Racismo e preconceito. E esse aí é um leque de informações que não dá para avaliarmos neste programa. Mas eu quero ver aqui uma leitura, fazer uma leitura com vocês, que vocês vão lembrar bem do que se trata, quando se fala em religião, tá? Jesus censura ou condena os escribas e os fariseus. Vocês sabem que aqui está registrado em Mateus 23, capítulo 23,
eu gostaria de ler, discorrer alguns versículos aqui iniciais. Mas todas as vezes que Jesus encontrava pessoas, aliás, ele sempre ia em busca dos homens, mulheres, seres humanos. Jesus quer ver o coração do homem, a fé do homem, aquele que acredita nele, aquele que vai dar ouvido à sua voz, mas em todo o percurso, principalmente do Novo Testamento, Jesus contesta os fariseus, os escribas, os doutores da lei, por causa disso aqui. Diz o seguinte: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo que vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Pragmatismo, né, doutor? Falar e não viver é pragmatismo. Ser modelo, querer ser modelo, falso, né? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu estou lendo esta palavra porque tem tudo a ver com o que o doutor vai falar, tá? Sobre a intolerância religiosa. É a base de questionamentos e nós vemos que toda essa ilustração de Jesus, ela acontece em todo o meio cristão. Não vou falar outras religiões, nós vamos hoje tratar principalmente do meio cristão. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Olha só, é tanta forçação de barra em mostrar a questão da religiosidade, que eu vejo isso aqui, o retrato da religiosidade, né? Que eles traziam no braço, nos ombros, uma caixinha de couro contendo ali os pergaminhos bíblicos, né? Os mandamentos de Deus. Tudo bem, não há problema, mas essa questão de se mostrar e aparecer muito, e o homem querer estar presente como centro no lugar de Deus, né? Mostrando ali que ele é a lei e que a lei ela representa Deus e mais nada, né? Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens, honraria. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos são irmãos. Convivência. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque só um é vosso guia, Jesus Cristo. Mas o maior dentre vós será servo. Isso aqui, eu gostaria de falar sobre essa questão, de que tudo que nós vamos comentar, sobretudo, está a humildade e a convivência de ser servos uns dos outros, né? A religião é o que, doutor? É uma ligação, né? Um termo religar, a ligação de homem e Deus, isso do latim, né? Mas a religião vem entender o seguinte: volta para lá, liga-se, se liga, conecte-se com Deus, é tudo isso, né? Então nós temos que entender que a religião em si, ela só traz benefícios ao homem porque ele conduz o homem a um caminho, a uma moral, a uma virtude, a um crédito, estabelece paz, estabelece o amor, prega, tudo isso. Mas aqui nós temos essa questão, porque tanta rivalidade entre os homens por causa da religião. É verdade, doutora. Tudo por isso que a intolerância religiosa, como a senhora deu esse exemplo, dentro da Sagrada Escritura, é na lei de Deus e na dos homens também. E isso tudo que a senhora falou é uma verdade. Às vezes, a intolerância religiosa, eu vou falar dois tipos aqui de intolerância religiosa.
a da pessoa de uma religião contra outra religião. Não estou generalizando. Comportamento de uma pessoa que age assim. Como a senhora falou, religião, nada mais, nada menos, é o respeito. A pessoa tentar ali respeitar a fé do próximo e tudo. Esse é o primeiro tipo de intolerância religiosa. Quando não há respeito. Um exemplo que eu estou dando, do católico para o evangélico, do evangélico para o espírita, do espírita para o budista e etc. Intolerância religiosa, a primeira que eu falei. A segunda intolerância religiosa, como você bem falou, a da mesma religião. Quando a pessoa é de uma mesma religião, mas como a senhora bem falou bem ali, uma pessoa que muitas vezes não concorda como o outro prega, como o outro fala, como o outro, vamos dizer assim, louva diante de Deus, ou porque uma igreja tem uma forma de trabalhar, a outra tem outra, e fica aquele choque, aquela divergência religiosa. Isso também é intolerância religiosa. E lá no começo, doutora, para falar para o amigo telespectador, a senhora falou uma coisa interessante sobre o racismo. Por que a intolerância religiosa, como eu falei no começo, é um crime que puxa outro tipo de crime? E um dos crimes que a intolerância religiosa leva é o racismo também. Porque existe a cultura afro-brasileira, aquelas africanas, existe a religião, existe essa cultura. Então, quando uma pessoa que tem religião ou não tem, ela simplesmente quer discriminar aquela cultura afro-brasileira, quer discriminar aquela cultura ali, de pessoas negras, morena, parda, isso também se configura intolerância religiosa, consequentemente ao racismo. Até porque, né, doutor, eu acho que a melhor coisa do mundo, a pessoa telespectador, todos nós temos que entender isso. Independente de religião, gente, a gente quer falar de Deus com a pessoa, nós temos que falar com pauta dentro da Sagrada Escritura. E a intolerância religiosa também, ela vem com um crime chamado de um ato de coagir, entendeu? De chantagear, um ato de querer oprimir uma pessoa que não tem religião, que é de outra religião, passar que tem. Um exemplo assim, às vezes, quantas pessoas que não são assim, não estou generalizando, entenda bem, mas com certeza vocês já viram pessoas com esse modo operante. Vê uma pessoa muitas vezes ali que ela não é de uma religião, a pessoa está falando de Deus, quer que ela seja da religião, mas quer levar aquela pessoa obrigando, oprimindo, constrangindo, entendeu? Fazendo a pessoa passar assim, vergonha e tudo assim. Gente, entenda uma coisa. O ato de não ter intolerância religiosa também é isso. Se tu quer ganhar uma pessoa para Deus de verdade, você tem que lembrar isso. Prega a palavra e ora. Porque se um dia ela tiver numa religião que para você é errado e para ela é certo, lembra que quem vai tocar é Deus. E lá na frente eu vou falar, viu, doutor? E para o telespectador, que o crime de intolerância religiosa, quando é praticado pelo autor, ele tem que imutar a vítima e, dependendo da situação, pode até parar dentro do sistema prisional, viu, doutor? É contigo. Interessante. A intolerância religiosa, ela condiz com a educação de casa. Eu queria perguntar aqui aos nossos telespectadores, o que vocês acham? De onde vem essa intolerância? Onde nasce essa intolerância? Qualquer tipo de intolerância, não só religiosa. Aliás, hoje se vê muito as famílias construindo casas, comprando bens, adquirindo imóveis, fazendo viagens, aproveitando o máximo a vida. Tudo o que tem de novo em tecnologia é importante para eles, mas de repente não constrói para si o ninho familiar. Esquece-se da convivência familiar, marido, mulher e filhos. Estão tão envolvidos que até esquecem disso. Mas eu quero deixar essa pergunta. O que é que nós, pais, vocês pais, estão plantando no coração dos seus filhos acerca de religião, acerca de esporte, acerca de política, acerca de etnia, as origens, como você falou, né? Sobretudo sobre a cultura. O que você tem trazido para dentro da sua casa em favor da cultura? Porque a cultura, a nossa cultura brasileira, nós estamos falando como combater a intolerância religiosa no Brasil.
A cultura brasileira, ela é diversificada. E ela é a identidade do nosso povo. Qual é a identidade que o povo trouxe para cá? Qual foi a primeira religião do Brasil? O que aconteceu com ela? Houve, sim, transformações, teve influências, né? Sofreu influências e todas as religiões vieram acontecer aqui dentro, por causa das etnias. Mas hoje nós não queremos falar sobre isso, é só mesmo um comentário sobre cultura. O que é que os pais estão plantando? Porque se esses filhos crescem e acontece o que está acontecendo, doutor, não só na área religiosa, mas vamos dar um exemplo bem simples. Nos campos de futebol, veja só, de onde vem a educação? Do berço. A educação vem do berço. O que é que os pais de outrora plantaram no coração de seus filhos? Raiva, ódio, dissensão, depredação? De onde está vindo esse tumulto, essa mudança, essa tendência violenta no nosso Brasil, em todos os aspectos? Mas estamos vendo que o mais importante que nós trazemos dentro da palavra de Deus, do texto que eu li, é que está acontecendo o chamado proselitismo. Não é? Que vem a ser tentar convencer a pessoa a praticar a mesma fé que você pratica, mas de uma forma de insistência. Não é crime, né, doutor? Proselitismo é crime? Não, né? Não, assim, não é crime, não é previsto no Código Penal, na Constituição. Só que assim, o que vem depois, entendeu? Que é a tipificação criminosa. O problema é esse. O problema, assim, igual a pessoa, tem pessoa que é o jeito dela mesmo. A pessoa fala o que eu gosto, aquela ser pessoa arbitrária. Tem pessoa que tem um jeito reservado, como fala, pulso firme, natureza firme. Até aí tudo bem. Só que quando disso vem outras coisas, que é a intolerância religiosa, que é o preconceito, que é a discriminação, aí que é a questão onde viola as leis dos homens e a de Deus também. Por quê? Porque, pelo que eu conheço a palavra de Deus, entendeu? Até fala, as coisas que vêm do Espírito de Deus foi naturalmente. Então, se uma pessoa quer ganhar a outra para Jesus, é natural. E na lei dos homens é o que nós estamos falando esse tema, acerca do crime de intolerância religiosa. A intolerância religiosa também, tu tocou num assunto bem interessante. Aí eu tô vendo aqui umas palavras que se encaixam no contexto do tema aqui também, que é o quê? Que é preconceito, discriminação. Igual a senhora falou, quantas pessoas que o próprio pai, a própria mãe já não educa a pessoa porque ela é de uma religião, ensina ela a ter ódio de uma pessoa que é de outra religião. Já ensina uma pessoa que, porque ela é da religião evangélica, não estou generalizando, entenda isso, gente. Entendeu? Para não gostar de quem é ateu, ou não ficar perto de quem é ateu. Só que aí é onde as pessoas entendem que esses ensinamentos é errado. Por quê? Porque todo lugar que nós convivemos, né, doutora? Aqui na televisão mesmo agora, no local de trabalho, na família, tem gente que é evangélica, tem gente que é católica, tem pessoas que é espírita, dependendo da família, tem pessoa até que é ateu. Então, a intolerância religiosa, ela tem que ser combatida assim. E eu vou só deixar um detalhe aqui agora, gente. O que acontece com a autoria da intolerância religiosa? Rapidinho, doutora, com poucas palavras, eu já passo para a senhora novamente. Geralmente, o crime de intolerância religiosa pode dar detenção, olha, de 2 meses a 1 ano, entendeu? E a autoria tem que indenizar a vítima ainda. Lógico, se for só a intolerância religiosa. Como eu falei, que já vimos casos aí no mundo, assim, onde pessoas... Vou dar um exemplo que minha família paterna tem muitos lá em Porto Alegre. Em 2005, entendeu? Teve uns rapazes que se juntaram para pegar um cara que era judeu. Espancaram até a morte, foram presos, condenados. Ali naquela época,
Se fosse hoje, eles iam responder pela intolerância religiosa, entendeu? E também pela associação criminosa, porque foram mais de 3 que cometeram aquela atrocidade, e também pela qualificação do crime de homicídio por motivo fútil e torpe. Porque unicamente onde o motivo, a motivação do crime foi por causa que os caras não concordavam com o cara ser judeu. Então, gente, vocês têm que entender uma coisa. Para pensar, gente, você aí que muitas vezes assim, discrimina a fé de alguém, a religião de alguém, se essa pessoa filmar ou juntar um arrolamento de testemunha com 3 pessoas ou mais, ou tirar um print screen no WhatsApp, você sendo intolerante de maneira religiosa, se essa pessoa abrir uma queixa-crime no Ministério Público, no Poder Judiciário, tu vai responder pelo crime de intolerância religiosa. Você, além de ficar entre 2 meses e a 1 ano preso, ainda tem que pagar a multa. Qual é a multa? De acordo com o que o magistrado ou a magistrada julgar ali. Como eu falei, doutor, agora, se além da intolerância religiosa houver agressão física, verbal, ato de injúria racial, aí vai juntando as penas. Pega pela intolerância religiosa, além de ser intolerante religioso, discriminou a religião, agrediu, lesão corporal, artigo 149 do Código Penal, e espancou a vítima ali muitas vezes. Aí pega a pena da intolerância religiosa, mais da lesão corporal, unifica uma com a outra, aí não só é pagar a multa e 2 meses preso, não, vai ficar anos sem a liberdade. Então é um assunto assim polêmico que tem que ensinar, porque a verdade é essa, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser banida assim no nosso país. Nem é todo mundo que é assim, mas infelizmente no dia a dia acontece, né, doutora? Muito sério, muito sério. E as pessoas precisam conhecer, ter conhecimento disso, né? Porque nós pensamos, quando se fala em religião, muitas pessoas até desanimam. Por quê? Temos que pensar quais são os seus valores. Por que ensinar religião? Inclusive já tirou das escolas o ensinamento. Deveria voltar. Verdade. Porque os alunos ficam perdidos, porque já não aprendem em casa. Uhum. E muitas vezes quando aprendem em casa é com imposição, tipo, eu li na palavra, como os fariseus, os escribas, obrigando as pessoas, impondo como um jugo que ninguém quer mais. Quando se fala, principalmente da palavra de Deus, as pessoas correm por medo de jugo. O que Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve. Ele está apontando, Jesus está apontando para nós que não precisamos colocar fardo no ombro de ninguém. Como os fariseus faziam, colocavam as leis sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam essas leis. Só ensinavam, mas não cumpriam. E hoje nós vemos as igrejas cheias de pessoas, muitas vezes vazias de Deus, porque se perderam a referência do que é realmente a religião. Porque é o que eu disse, ver a importância, ensinar dentro das nossas casas, porque tem que começar das nossas casas. Porque, infelizmente, nós temos que falar isso. A sociedade não é um todo, ela começa dentro de casa. Com 1, 2, aí vem os filhos, vem netos, e a construção da família na cultura religiosa. Como que está sendo ensinado? Forjado? Forçado? Os filhos não querem. Os filhos não querem, os netos não querem nada disso. E eu pergunto, vou repetir a pergunta de um pastor que nós gostávamos muito, hoje ele não está mais aqui, ele falava assim: seria Jesus Cristo um cristão? Para nós refletirmos, ser cristão é ter religião, mas a nossa religião é o amor a Deus, é a prática do bem, porque o livro de Tiago fala que a verdadeira religião é quando nós cuidamos das viúvas e dos órfãos e praticamos o amor.
a ética, o ensino, o amor, a convivência. Tem pais que ensinam aos filhos desde pequenininho, olha, você tem que ser individualista, você é o único. E o que você vai pregar, você é você. Vai lá. Nós não temos a verdade absoluta. Nós não somos a verdade absoluta, mas nós temos a verdade absoluta que é Deus. O Senhor Deus, Ele é absoluto. Jesus Cristo é a verdade. O caminho, a verdade é a vida. Então, nós estamos querendo colocar a nossa pregação de hoje sob essa rocha que é Jesus. Nós estamos falando do cristianismo. Para não abordarmos, porque nós não temos nenhuma intenção de ferir e nem de brigar com nenhuma religião. Nós queremos colocar o respeito acima de tudo, né? E eu vejo aqui que a violência está muito recorrente. Hoje mesmo nós vimos aí nos noticiários pessoas depredando igrejas, pondo fogo aqui no Brasil. É uma incitação de ódio tão grande que eu não gostaria de entrar nesse assunto, mas a nossa política, a nossa guerra política está sendo uma guerra religiosa. Isso tem que parar. E eu deixo um recado aqui para todos os pastores, para todos os obreiros, para todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que estão envolvidas ou envolvidos com as Sagradas Escrituras. Nós que somos chamados ao Evangelho, a nossa bandeira é o amor, a nossa bandeira é Jesus Cristo, a nossa bandeira é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a diferenciar, cada um no seu lugar. E tem pastores fora do púlpito brigando por política. Gente, presta atenção. Nós temos os nossos direitos, mas como pastor eu quero dizer, cuidado, apacentem as suas ovelhas. Com amor, sem incitação de ódio, sem partidarismo e seja imparcial, por favor, porque isso está dando no que não presta, guerra religiosa. E isso pode entrar no nosso Brasil. Verdade, doutora. No contexto de que tudo a senhora acabou de passar para o amigo telespectador, sabe onde é que eu chego a uma conclusão aqui para o amigo telespectador? É isso, que existe a diferença da pessoa religiosa para a pessoa que é de Deus. Não é verdade? Por quê? Porque a pessoa religiosa, ela é em cima do que tudo nós estamos falando até agora. A pessoa de Deus não. Até a forma dela falar, até a forma dela se comportar, de querer assim, falar de Deus, independente da religião. Agora eu estou falando de todas, no âmbito geral. É diferente, gente, não é forçado, não é com arbitrariedade nem nada. E outro detalhe também da intolerância religiosa, um terceiro tipo de intolerância religiosa que eu quero falar para vocês, é isso aqui também, doutora e amigo telespectador. Existe a intolerância religiosa também para aquelas pessoas que não têm religião e discrimina quem tem religião também. Até o ateu é discriminado. É isso. Um exemplo é isso. Na escola, eu vou dar um exemplo na época da faculdade. Tinha uma moça dentro estudava, fazia o mesmo curso que eu, superior, e tudo, e ela ia para a faculdade com aquele a saia lá embaixo, sapatilha, porque ela é cristã. Aí aquelas pessoas que não tinham religião, muitas vezes ficava com bullying, com deboche, com oprimição em relação. Então foi como a senhora falou também, entendeu? Infelizmente também, parlamentares, legisladores, eles deveriam também rever isso, que a intolerância religiosa, como fala no artigo 208 do Código Penal, tem aquela da pessoa que tem religião, que discrimina a religião do próximo, aquela pessoa que tem um tipo que é da mesma religião e discrimina se entre si mesmo sendo da mesma religião, mas fazendo isso também para aquelas pessoas que não têm religião e fica fazendo chacota e debochando de quem é cristão. Porque isso acontece também muito. E a senhora tocou num ponto interessante, porque infelizmente a senhora falou uma verdade. Não estou generalizando. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, pastoras, enfim, etc., estão deixando de pregar a palavra de Deus, entendeu? Ou estão sendo intolerantes de maneira religiosa, deixando o ódio, a raiva ser à frente de tudo,
entendeu? E misturando Deus com política, que é uma coisa também que cabe na intolerância religiosa. Até porque, devido à intolerância religiosa estar entrando na política, pode ver que está tendo confronto. Vou dar um exemplo, não vou citar nome, lógico, mas quem assistiu os últimos debates para presidente da República viu, a gente viu nitidamente pessoas que são de religiões diferentes ali debochando, um falando que era padre fantasiado, outro falando que era cristão, não sei do que. Aquilo é um ato de intolerância religiosa. Por quê? Porque além de estar discriminando a religião do outro, tá tendo essa via de fato, esse confronto, um monte de crime que não aparece ali. Porque infelizmente, muitas vezes a religião é motivação até por crimes hediondos. Eu estou falando na legislação, na Constituição, no Código Penal e no Judiciário brasileiro. Só que assim, isso é no mundo todo, porque existe país, se a pessoa falar da palavra de Deus, existem leis lá que até matam as pessoas. Um exemplo é a Índia, né, pastor? É a lei, né? Esse é a lei, é regimento. Então, nós estamos falando sobre a questão do combate à intolerância. Qual o que podemos fazer? O que pode acontecer para combater? Como nós vamos combater? Eu vi aqui o nosso telespectador dizendo que através das leis, né, cumprindo as leis. E nós vemos aqui que é mostrar ao cidadão brasileiro, precisa voltar. Gostaria, como professora que sou, gostaria muito de pedir, eu sei que sou como se diz, uma só pombinha não faz verão, uma ave sozinha, né? Uma andorinha não faz verão. Mas é a minha voz que vai falar aqui, que vai soar. Gostaria de pedir encarecidamente à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, ao Ministério MEC, que pense nisso, que tornem a colocar como disciplinas nas escolas a ética e a religião, por favor. Porque os nossos alunos estão precisando ter conhecimento de valores espirituais, de conhecimento de Deus, do amor, de convivência, da empatia. Perdeu-se a noção de tudo, onde muitas pessoas são vitimizadas por causa da religião. É um absurdo. Ela deveria ser a salvação, estão sendo vitimizadas. Cuidado. Precisamos ensinar a nossa sociedade, a começar dos nossos alunos, ética, moral, cidadania, política. A política é bonita, ela é uma ciência. E Deus estabelece os nossos políticos, não importa quem, Deus é quem estabelece. E o homem em si, né? Não sei se desta vez, nessa era, depois da pandemia, eu não sei o que aconteceu com a mente humana, o povo, o homem perdeu a consciência ética e cristã, não é? Então, veja só, existe, doutor, a religião, existe a religiosidade, existe a espiritualidade e existe a cultura. E aí, onde ficam esses 4 elementos? A religião, termo que religa Deus, homem com Deus. Religião. Ela tem essa tendência e o objetivo de ensinar, ou trazer, né, ao homem uma paz, uma segurança, um caminho, uma direção. Qualquer religião, eu acho que todas as religiões, não é? Que estabelecem no mundo inteiro, na verdade, buscam Deus, né? Tem outras seitas, eu não estou falando de seita, estou falando de religião. A religiosidade em que o homem quer trazer consigo doutrinação, costumes. A religiosidade implica em nós conhecermos a Deus, se for, como nós estamos mostrando aqui, porque somos em favor do Evangelho, nós somos. A religiosidade vai partir das Santas Escrituras mostrando o caminho, como nós vamos praticar a religiosidade. Mas ser religioso, não. Ser religioso é ser tipo os fariseus. Querer aparecer, querer se mostrar, querer tirar o cisco do olho do outro, né? O alqueire, como se diz na palavra, mas não tira o dele.
tem todas essas tendências discriminatórias e preconceituosas. E a espiritualidade, ela é transcendente, ela vai para a alma do homem. Isso que nós precisamos buscar, né? Ela transcende a religião. Ela busca a contemplação do próprio homem, espelhando-se em Deus, espelhando-se nos conselhos de Cristo, espelhando-se nos ensinamentos, espelhando-se no ide de Jesus. Ele manda ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? E tem todas as suas considerações. Tem o CID deles. Não é ide pregar o evangelho e brigando, indo com espada. Tanto é que só Pedro levou 2 espadas. Mas para quê? Jesus ainda o repreendeu, porque eles andavam muito e precisavam bater certamente alguns animais, répteis, sei lá, ou até o próprio mato, capim, ia cortando o caminho, porque eles andavam em deserto, andavam por todos os tipos de estradas, por proteção mesmo, né? Eu creio, não é para brigar. Então, é isso que nós estamos tentando trazer para vocês, inclusive como exemplos, né? Já tivemos no Brasil já há muitos anos, não me lembro a data, mas de alguém, né, que chutou até uma santa dentro de uma igreja, né? Sim. Lembra? Isso foi aí começou, né? Sim. Foi onde começou a surgir essa questão do respeito. Se sabemos que se pode ou não, nós como pegamos a palavra de Deus, mas você precisa aprender a respeitar a fé do outro. Isso aí não tem discussão, é indiscutível. Respeitar, sobretudo. Licença, viu, doutora? Não, a senhora falou tudo. Aquele último comentário, ele vai somar com tudo que eu falei, a senhora falou até agora. Da Luciana Oliveira, amiga telespectadora. Exatamente. Moral e cívica e ensino religioso deveriam estar na grade escolar. Mas é uma coisa que é interessante. Vou juntar aqui, se a pessoa pegar a pirâmide de Rankelsey do ordenamento jurídico brasileiro, qual é a lei que está no topo? A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 2º, ele fala bem, todo poder ele emana do povo. O poder legislativo, qual é o poder legislativo? De legislar, quem cria leis, parlamentar e legislador. Executivo que executa leis em cima das existentes. E o judiciário de quem julga em cima dessas leis. Só que a pessoa tem que ver, para ter esse ensino religioso dentro da escola, o próprio cidadão brasileiro que tem um poder que emana do povo, o povo deveria votar em pessoas que iriam entrar lá dentro para criar decretos, PLs, que são projetos de lei, tramitar no Senado, no Congresso, após uma aprovação, o mesmo que fez a PL sancionar na prática, e aí sim, para ter esses ensinamento religioso nas escolas, acerca do respeito, de respeitar a religião do próximo, de como diz a nossa amiga ali, a Moriá, não precisa concordar e sim respeitar, exatamente. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Mas o respeito, ele é quando a pessoa não concorda, mas ela não concordando, mas ela entende aquela frase bem clara do povo brasileiro, que o direito de um termina quando começa o do outro. O direito do evangélico acaba quando começa do católico, o direito do católico acaba quando começa do evangélico, do espírita com o evangélico, o católico com o ateu, seja qual for o credo religioso. Então, gente, você que é parlamentar aí, o pessoal do Goiás que tá me assistindo aí, os vereadores, o prefeito Dr. Lucas, que é um cara top, uma gestão excelente e tudo, e outras pessoas também, pudesse avaliar isso, vocês fazem uma boa gestão, mas trazer isso, que a doutora que falou, que ela é educadora, porque, gente, vamos ser sinceros, eu vejo assim, todas as áreas do Brasil, doutora, ela é importante, vão entender o que tem a ver com esse assunto, mas a educação, ela é tudo. Por quê? Porque todo bom profissional, todo bom advogado, todo bom parlamentar que cria leis, inclusive que combate a intolerância, passou na mão de educador. Então isso seria uma coisa importante ter dentro da Secretaria de Educação, sim, entendeu? Mas isso dependeria de quê? Que quem está lá, quem cria as leis. Então os políticos que estão lá também rever esses conceitos. Como assim? Pena mais severa, pena mais dura, dependendo do tipo de intolerância religiosa, a pessoa ficar mais tempo dentro do sistema prisional, porque a verdade é essa.
Muitas vezes o combate com a intolerância religiosa, ele tem que ser assim. Como falam os evangélicos. Tem pessoa que, infelizmente, ela deixa de ser intolerante religiosa só ouvindo o que nós estamos falando aqui nessa noite. A senhora abrindo na lei de Deus e no Código Penal e na Constituição brasileira. Tem pessoa que aprende assim. Só que tem pessoa, gente, que infelizmente ela só aprende a respeitar o outro sendo punida mesmo. Na lei dos homens. Como assim? Porque tem pessoa que, infelizmente, ela discrimina a religião dos outros e aquilo ali... A religião é motivo de odiar, de querer até tirar a vida do próximo, que infelizmente casos isolados, mas acontece assim. Então uma das maneiras do combate seria isso, é aplicar, entendeu, o ensino religioso, o combate à intolerância religiosa na Secretaria de Educação. Por que eu falo? Porque a verdade é essa, né, doutora? É toda pessoa que tem caráter, uma boa conduta, um bom comportamento, que é um doutor, uma doutora que se destaca, passou na mão de um educador. Não tem como, gente. Porque eu falo pra você, se eu tô aqui hoje formado, falando, uma boa oratória, primeiro Deus, lógico, que me capacitou, tem meu mérito, gente. Mas quando tu passa na mão de um educador e de uma educadora que te lapida, entendeu? Isso se faz você até entender o que é tolerância religiosa e até saber o teu limite das coisas. E a verdade é, se tivesse esses ensinos dentro das escolas, eu sei que o mundo, ninguém muda o mundo, mas pode ter certeza que casos de intolerância religiosa seria assim com uma porcentagem mínima, né, por parte das autoridades. E nós observamos, doutor, que isso aqui é para... Nós estamos falando hoje para todos, Sim. todos os tipos de pessoas, crenças religiosas, e especialmente aos evangélicos que conhecem a palavra de Deus. Os cristãos, não digo evangélicos, porque é cristãos, aquele que crê em Jesus, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Salvador pessoal do homem. Então nós vivemos no terreno plano, aqui terra, ar, água, aqui. Mas quando nós olhamos para cima, nós vemos lá, olha, o céu. Todo mundo quer ganhar o céu. Quem não quer ganhar o céu? O céu é o paraíso, é a salvação eterna, não é? É a morada eterna. Todo mundo que olha para o céu deve lembrar, ali um dia eu vou para lá. De que maneira? Graças a Deus que hoje está tendo um entendimento que está se propagando, que eu sou muito a favor, é a questão do homem trabalhar o seu valor, que é o que Jesus procurava. Jesus não queria saber quem era a pessoa. O que ele queria? O bem-estar daquela pessoa, a cura daquela pessoa, a cura do seu corpo, a cura da sua alma, a restauração do seu passado. Como ele falou para a mulher samaritana, eu sei que você tem 5 maridos, mas nenhum é seu. Vai lá, conserta sua vida. Então, a Teresa, Santa Teresa de Ávila, eu gosto muito dessa palavra que eu li e tomei para mim essa palavra. Ela diz o seguinte, é que é um desatino pensar que moraremos no céu um dia sem ter, antes de tudo, entrar dentro de nós mesmos. Esse é o maior interesse, que eu tenho certeza que é o interesse do nosso Jesus, nosso Jesus Cristo. O interesse dele é que nós venhamos vasculhar o nosso eu, nosso interior. Não há lei, não há nada que te impeça conhecer isso, conhecer a Jesus. Não há lei que te impeça. Ele se revela a você. E isso vem de onde? De ensinamentos. Como disse o Eunuco, né? Como eu vou conhecer, como eu vou saber, como eu vou conhecer as Escrituras se não há quem pregue? O que estão pregando? E muitas vezes as pessoas pregam tão alto que ninguém escuta, ninguém quer mais ouvir. Por quê? Estão nas praças, cheios de franjas, cheios de arrogância, cheios de conhecimento de si mesmos. As pessoas correm disso. E hoje está virando balela.
E você vai deixar que apedrejem como os fariseus apedrejaram Jesus? Você vai permitir, cristão? Como que você vai combater isso? É também jogando pedra? Não. É conhecendo os seus deveres e os seus direitos. É conhecendo as leis. É tendo cultura. É procurando entender a vida, compreender a educação. Primeiramente, falta educação. Educação. E ninguém que vai pregar lançando pedra no outro. De maneira nenhuma. Isso é lei farisaica. Né? Então, hoje, graças a Deus, estão se preocupando muito com o bem-estar da pessoa. Porque a pessoa estando bem, se amando, aprendendo a amar-se, né? E não detestar-se por causa das leis, e não sobrecarregar-se por causa dos fardos, porque nós sabemos que Jesus leva o nosso fardo. Ah, mas eu vou entregar a Jesus a minha vida e não vou ter problema nenhum. Não, Senhor, não é assim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, você tem que estar entendendo que você tem suas escolhas, mas há um caminho que você precisa entender. Você precisa dele. Negue-se as suas vontades. Não estamos dizendo de prazeres. Ontem mesmo na live eu estava falando sobre o hedonismo. Que o mundo inteiro está entendendo que a vida, meu irmão, ela tem que ser vivida literalmente com prazeres deste mundo. Isso é hedonismo. Isso é o mundo atual. E fora os preceitos religiosos. E fora Deus. E fora Jesus Cristo da minha vida. Eu quero passar longe porque eu não quero carga. Eu não quero julgo. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Quando você está com Ele, quando você tem intimidade com Ele, quando você busca a espiritualidade nele, não a religiosidade, não a religião. Se você vai para uma igreja em busca de uma religião, você tem que entender que você precisa entender, aprender que você tem que correr em busca da sua espiritualidade, do seu bem-estar, de você e Deus. Colocar Deus como centro da sua vida. Há muitos lares sendo destruídos porque, como eu disse no início do programa, estão preocupados com tecnologias, com viagens, com adquirir bens, com dinheiro e lazer, prazeres. Mas Deus ficou do lado de fora. E assim, doutora, tem muitos lá também que é destruído por causa da intolerância religiosa também. Um exemplo, às vezes a mulher da igreja, o marido não é, quer levar à força, né? Aí começa aquela coisa, julgo desigual, uma vez que a pessoa não entende que o próprio exemplo dela ali, a própria oração, com o tempo, tenho certeza que Deus trabalha. Doutora, e falando do alto valor que a senhora falou para concluir aqui, uma das formas de combater também a intolerância religiosa, sabe o que seria, doutor? Essa questão, vou usar duas nomenclaturas, dois nomes, como falam os cristãos, não serem caluniador, e na lei de Deus, e na lei dos homens, a pessoa não agir com fraude processual. O que é fraude processual? Um hábito de intolerância religiosa também é isso. A pessoa se valorizar no sentido do quê? Eu não vou ser caluniador e nem fraudar. Intolerância religiosa também é isso. Aquela pessoa que muitas vezes pega e vai ali e fala: pastor é ladrão, pastor é isso, aquilo, tem prova, tem base, tem fundamento. O que te induziu a levantar essa fala? É verdade ou não? Gente, então se valorizar também é isso. Não seja caluniador e nem caluniadora. Apure primeiro, se certifica que isso também é a pessoa se valorizar. Porque quando a pessoa não é caluniadora, a pessoa ela não vai ser intolerante religiosa. E além de estar obedecendo a lei dos homens, obedece a de Deus, onde fala em Mateus 7, não julgueis para que não sejam julgados. E até se for, aqui na terra quem tem poder de julgar é juiz e juíza, magistrados e magistradas, né? E na lei do homem só
na lei de Deus, só o próprio Deus, né, doutora? Colossenses 3,11 diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, tá? Nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí entra a questão do machismo, que é outro assunto que precisamos trazer aqui. Que passou da conta, como se diz o goiano. Eu sou goiana. O machismo dentro das igrejas, dentro dos lares. Graças a Deus já está extinguindo aí na sociedade, no trabalho, né? As mulheres estão tendo voz. Na política, né? Graças a Deus. E, doutora, o machismo, ele é um crime que ele é constitucional, tem na lei dos homens, ele está no Código Penal e ele vem qualificado, como eu falei, com aquele crime chamado de, às vezes até na lei de violência doméstica. Isso é intolerante, por quê? Porque, como a senhora falou, olha como faz sentido o que nós estamos falando. A lei dos homens, que eu estou falando, e a de Deus. Por quê? Porque hoje, infelizmente, as igrejas ensinam o quê? Que o homem é o cabeça e a mulher é submissa. Mas a pessoa não pode, o homem não pode assim achar que submissão é escravidão. Ou submissão é ser vítima de tentativa de feminicídio, lesão corporal, violência doméstica. Mas é uma verdade, porque às vezes as igrejas ficam ensinando, quando fala que o homem é o cabeça e a mulher tem que ser submissa, sim, gente, mas o cara tem que entender que hoje, como foi a doutora que falou, a pastora doutora, que no mundo hoje, gente, a gente tem que entender que as mulheres hoje se formam, elas trabalham, são independentes e tudo, e entender, gente, que também na palavra de Deus fala que a mulher é auxiliadora do homem, e submissão, entenda, não é escravidão. Então, se muita gente ainda ensina isso, as pessoas entendem o quê? Que está naquele mundo passado, que o homem saía para pescar, caçar, né? Pegava a mulher pelo cabelo, ou deixava dentro da caverna, e o homem ia trazer tudo para dentro de casa. Então, a intolerância religiosa, ela, dependendo da situação, ela vem ser acompanhada com qualificadoras e atenuantes do machismo, da violência doméstica, e tem sim. Agora, detalhe lógico, né, gente? Que assim, que se a pessoa tiver o bom entendimento, a gente tem que entender as coisas, como a pastora falou, a valorização. O que seria a valorização? A pessoa entender que submissão não é escravidão e tentar entender a palavra de Deus, junto com a lei dos homens, de uma maneira flexível. O que é de uma maneira flexível? Maneira aberta, maneira ampla. Porque eu falo, é uma verdade, gente. Se a pessoa não entender que a intolerância religiosa ela tem que combater isso, e entender que ser religioso é uma coisa, ser de Deus é outro, pode ter certeza que muitas das vezes essas pessoas até enlouquecem. Às vezes se torna uma pessoa antipática, né, doutora? Uma pessoa que tu vê, quando a pessoa ela realmente ela não é intolerante de maneira religiosa, até quando ela chega perto, traz uma paz, né? Traz assim, até a maneira de se expressar, falar de Deus é diferente. A pessoa que sempre está ali é de Deus, é cristão, mas combate a intolerância religiosa. Agora, o que é intolerante religiosamente falando, ou a que é, infelizmente, no final das contas, gente, sempre acontece com desfecho onde viola a lei dos homens e a lei de Deus, né, pastor?